assim, para quem tá numa situação de CLT, por exemplo, ou para empreendedores que estão com síndrome de burnout, entre outras, assim, corre para terapia, né? Com certeza, não deixar chegar a esse ponto, mas se você está nesse ponto, é buscar terapia integrativa. E o que é integrativa? É olhar para tudo. É uma técnica holística. Então, olha, eu não estou conseguindo ter os resultados na minha empresa, mas eu estou com o meu emocional abalado. Então, eu vou buscar uma terapia. De repente, eu vou buscar, depois que eu tiver um pouco mais fortalecido, um processo de coaching. Porque, como nós já conversamos anteriormente, você precisa estar disposta a passar por um processo de coaching, né? Você precisa estar escolhendo, olha, eu quero uma mudança diferente, eu escolho uma mudança diferente para minha vida, eu preciso criar ações diferentes, e aí você vai buscar esse profissional nesse momento. A saúde está abalada, você até consegue, né, participar de um processo de coach, né, se o teu coach te aceitar, e aí seguir com isso, mas ainda assim buscar ali uma ajuda terapêutica, curar as tuas emoções, né, ter aí uma forma de conseguir alcançar o resultado que você deseja. O que não pode é não fazer nada, só ficar na medicação e depois trocar de caixinha. E não pode achar que é frescura também. Sim, né? sim. Porque a gente ouve muito, tem muito preconceito de pessoas que estão com burnout, com depressão, com síndrome do pânico. Ah, isso é frescura, isso é falta de Deus no coração, isso é falta de mais o que fazer. De Deus no coração é a mais, né? E não é nada disso, né, gente? Essas pessoas, é o que elas mais precisam de acolhimento. E muitas vezes elas têm uma confusão interna tão grande que elas precisam de ajuda, de orientação. Olha, passa com esse fulano, passa com esse ciclano, foi bom pra mim, né? Essa coisa de, vá arrumar um emprego que passa. Isso aí é falta de namorado, isso é falta de Deus, vai pra igreja. Não é desse jeito, sabe? Ocupa seu tempo, né? Ocupa seu tempo. Uma coisa que eu ouvi, assim, quando eu tava com depressão, é assim, isso aí é falta de trabalho voluntário. Vai lá no orfanato ajudar as crianças que você vai ver como você vai ficar boa. E isso me fazia sentir uma culpa tão grande que eu falava, gente, a minha vida é perfeita. Eu tenho uma família boa, eu tenho um namorado legal, eu tenho esse emprego. Assim, não tem ninguém morrendo, não perdi ninguém, não perdi emprego, não tem ninguém... Não tá perdendo a casa. Não tô perdendo a casa, né? Não tô passando fome. Então, assim, meu Deus, por que eu tô desse jeito? Então, eu senti uma culpa gigante. É como se eu não pudesse ter permissão de sentir depressão. Quando eu percebi que não, eu tava passando por aquilo, mas eu demorei muito para buscar ajuda, né? E aí, porque era a falta de apoio, muito preconceito, e eu comecei a comprar essa culpa. Então, essa culpa, você acha que me ajudou a melhorar ou piorar? Só degringolou. E aí, quando eu falei, olha, eu falei até pra minha mãe, né? Teve um dia que a gente foi no hospital, que eu tive uma crise, aí falaram assim pra ela, olha, sua filha precisa de psiquiatra. Filha minha não passa com psiquiatra, não. Não vai. Né? Então, você fala, caramba, assim, graças a Deus que minha mãe não me levou no psiquiatra, porque realmente depois eu consegui sair daquilo sem o psiquiatra. Ela quis uma solução um pouco mais não invasiva, então ela me levou no centro espírita, né? E realmente ali foi o começo do autoconhecimento. Aí eu pegava aqueles livros, né, da Zíbia, do André Luiz, e lia. Foi ali naquele momento que eu comecei a sair dos Big Brother da vida, e eu comecei a ver que eu olha conteúdo diferente, que eu não conhecia. Aí eu comecei a estudar, e aí nisso fala muito da reforma íntima, né? Reforma íntima, vamos mudar aqui que tá ruim aqui, e aí você vai mudando, e aí quando eu me permiti sentir aquilo, mesmo eu não tendo motivos, foi quando começou o processo de cura, né? Então, assim, o que eu queria até que você falasse um pouco quais são os primeiros sinais de uma depressão ou de um burnout que a pessoa deve procurar ajuda? Então, a depressão, ela começa com a apatia. Então, a falta de desejo pelas coisas básicas do dia a dia. Então, a pessoa, ela era super
motivada. Isso tem, assim, às vezes é difícil a identificação, tanto as pessoas que estão de fora quanto a própria pessoa, porque os sintomas, eles oscilam bastante. Mas você se conhece, né? Ou pelo menos tem aí uma certa ideia de quem você é. Então você percebe, olha, isso aqui eu gosto bastante, algo que me estimula, e você percebe que aquilo já não tá tendo mais um estímulo. Esses são os primeiros, o início, né? Porque você começa pegando ali do início, e aí você consegue não tá no agudo da depressão, que é onde você não consegue sair de casa, é onde às vezes você quer ficar de cama, você perdeu o desejo total. Então, se você percebe que você está apática aos teus desejos, às tuas vontades, às coisas que normalmente você gosta de fazer, já é um alerta. Não quer conversar com as pessoas. Sim, isolado, né? Então, esse já é uma questão de alerta. Tem alguns que são casos, né? A família, ter outra pessoa que tem depressão também. Então, esse é no caso da depressão. E assim, a depressão, ela decorre a nossa vida. Então, você passou por um processo ali de perda, um processo traumático, aí você fica num estado depressivo, você melhora, e depois você pode ter uma outra recaída. É você estar sempre vigilante das tuas emoções e buscando fazer coisas que lhe tragam maior satisfação pessoal, buscando estar cercados de pessoas, né, que te tragam também mais satisfação, que estão ali alinhadas com o teu propósito. Então, isso é parte também da cura. Então, as terapias, no geral, elas vêm o quê? Tratando todo esse percurso. Então, o momento que você está agudo e o momento que você, digamos assim, está aparentemente bem, né? Quando eu falo do burnout, aí já são sintomas mais físicos. Então, eles vêm como dores de cabeça, a insônia. A insônia também aparece na depressão. Então, os sintomas, eles são próximos. Mas ele vem com questões físicas mais fortes. Então, ele vem como dor de cabeça, ele vem como sensação de que você está sendo aperto no peito, taquicardia, perda de memória também. Então, você percebe, mas eu trabalhava 8 horas, eu decorava tudo. Então, você começa a ter lapsos de memória, que você já está funcionando ali, a tua atividade cerebral, ela tá muito intensa. Irritabilidade, uma situação que para você tava tudo ok, de repente você ficou muito irritada, perdeu a cabeça, brigou, ficou descompensado. Esse é o momento que você tem que também estar vigiando ali as tuas emoções. Então, voltando até para a parte das inteligências, nesse momento é importante, além da terapia, a conexão com a natureza, você se permitir descansar, pode amenizar bastante. Pode, né? Principalmente o burnout, a depressão, ela tem uma questão neuroquímica mais enraizada. Então, são mudanças internas mais profundas. Mas no burnout, é perceber que você está trabalhando no seu limite, que você está estressado, estressada, e você não está dando conta, se permitir descansar. Você sabe que o burnout, eu falo por experiência própria de que já passou, né? Tem muito a ver com perfeccionismo. Porque quem passa por burnout é aquela pessoa que quer centralizadora, que quer fazer tudo, quer dar conta de tudo e tudo bem feito. Então, se ela não delega, porque imagina, ela quer bem feito, então ela vai fazer ela mesma. E quer sempre resultado, produtividade, né? E aí, o que acontece? Quem tem esse comportamento, esse perfil, sente culpa de descansar. Então, vai descansar. Não, mas eu tô aqui tomando sol uma hora dessa, sendo que tá lá meu computador com aquele negócio que eu preciso fazer, né? Então, aí que acontece? Vira aquele ciclo, né? Então, a pessoa não descansa porque quer produzir. Só que chega uma hora que o cérebro frita. E aí chega uma hora que você, por mais que você queira produzir, você senta na frente do computador, você fica parecendo um Homer Simpson. Não vai, né? Então, assim, autoconhecimento é tudo. Então, hoje, por exemplo, quando eu sinto que eu tô um pouquinho já ficando fora do controle, aí eu falo, deixa eu dar vários passinhos para trás, né? Eu desmarco o compromisso, eu tiro coisas da minha agenda.
assim, sabe? Então, antes eu queria dar conta de tudo, hoje não. Eu falo, tá, é necessário mesmo este compromisso neste horário? Não, não é necessário, dá pra jogar dá pra jogar. Então, o senso de urgência diminui, né? Quando você começa também a se conhecer. E aí você fala assim, tá, isso aqui não é urgente, então tá tudo bem. Por que nas empresas as pessoas ficam todas doentes? Porque é o senso de urgência que é muito, muito grande. Sendo que quando você vai parar para analisar mesmo, é urgente. É urgente a ponto de você ter que trabalhar 10 horas por dia. Sim. Né? E a gente compra muito essa ideia da pessoa super realizada, ou super executiva, que a pessoa tem que trabalhar, ser assim, super workaholic. O workaholic é super bem-vindo. Não é? Preciso, nossa, multitarefas, eu preciso dar conta de tudo, né? Eu preciso, criou esse estereótipo de que precisamos agir dessa forma. Isso é verdade pra você? Faz sentido para você? Então, a gente se perceber também e aprender. Por exemplo, você trabalha numa empresa e você já está na sua sobrecarga de trabalho. E aí vão te passar mais um novo trabalho e você não... Olha, eu estou no meu limite, eu estou terminando de realizar isso. E tá tudo bem, né? Tá tudo certo também colocar os limites ali no trabalho, os limites nas relações, fazer o que é possível, né? A gente busca por um resultado, eu escolho ter um resultado, um alto resultado no meu trabalho, vou precisar desenvolver habilidades, vou precisar trabalhar mais no período tal, mas eu considero muito importante ritmo e pausa. Ritmo e pausa. Então, percebo que eu estou numa sobrecarga de trabalho, meu corpo, ele pede essa pausa. Então, é ritmo e pausa. Ritmo. Exato. Sim.